Esqueci o começo, eu sempre esqueço o começo. Ah, tá. 3, 2, 1. Para enfrentar a loucura do trânsito, só mesmo sendo muito inteligente. E o carro traz aqui, escondido no porta-malas, um cérebro. 3, 2, 1. Para enfrentar a loucura do trânsito, só mesmo sendo muito inteligente. Ai, de novo, por favor. Aqui. 3, 2, 1. Para enfrentar a loucura do trânsito, só mesmo sendo muito inteligente. E o carro traz aqui, escondido no porta-malas. 2 hoje, né? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Para enfrentar a loucura do trânsito, só mesmo sendo muito inteligente. E o carro traz aqui, escondido no porta-malas, um computador que controlam as partes mecânicas do carro. Quando tudo isso for condensado e com alguns avanços tecnológicos, toda essa tecnologia poderá servir nos nossos carros no futuro. E os nossos carros também poderão ser inteligentes. 3, 2, 1. Para enfrentar o trânsito das grandes cidades, você tem que tomar raciocínios rápidos. E uma tecnologia está sendo utilizada para melhorar as condições de segurança nos próximos veículos que vão surgir no mercado. Nesse modelo, por exemplo, temos aqui no porta-malas 2 computadores que operam um circuito eletrônico especial que serve como se fosse um sistema nervoso do carro. No futuro, essa tecnologia promete melhorar as condições do trânsito e a segurança dos passageiros. 3, 2, 1. Durante mais de um ano de investigação, foi descoberto que o grupo não cobrava propina apenas de comerciantes. A quadrilha também cobrava de mototaxistas, que trabalhavam de uma maneira ilegal e participavam de um esquema de venda de drogas pelo telefone. Vamos. 3, 2, 1. Durante mais de um ano de investigação, foi descoberto que a quadrilha não cobrava propina apenas de comerciantes. O grupo cobrava propina também de mototaxistas, que trabalhavam de uma maneira ilegal e participavam de um esquema de venda de drogas pelo telefone. Durante mais de um ano de investigação, foi descoberto que o grupo não cobrava propina apenas de comerciantes. A quadrilha também cobrava taxas de mototaxistas que trabalhavam com venda ilegal de drogas. Durante mais de um ano de investigação, foi descoberto que os comerciantes também Volta. Durante mais de um ano de investigação, foi descoberto que o grupo não cobrava propina apenas de comerciantes. A quadrilha também cobrava taxas de mototaxistas que trabalhavam em um esquema de venda de drogas por telefone. 3, 2, 1. Boa parte do dinheiro... Desculpa. 3, 2, 1. Boa parte do dinheiro vai para os restaurantes. Os serviços de alimentação são os que mais faturam no setor do turismo. Por exemplo, na capital paulista, o turista tem mais de 12 mil tipos de restaurantes para escolher. 3, 2, 1. Boa parte desse dinheiro fica nos restaurantes. Os serviços de alimentação são os que mais faturam no setor de turismo. Só na capital paulista, por exemplo, o turista pode escolher em mais... quase. Boa parte desse dinheiro fica nos restaurantes. Os serviços de alimentação são os que mais faturam no setor de turismo. Só na capital paulista, por exemplo, o turista pode escolher entre 12.500 restaurantes de todos os tipos. Mas vamos de novo, né? Falar cantado, assim. Serviços de alimentação são os que mais faturam, tá? Só fazendo cadenciado. Vai direto. Os serviços de alimentação são os que mais faturam. Tá? Certo. A entonação. Boa parte desse dinheiro... 3, 2, 1. O serviço... 3, 2, 1. Boa parte desse dinheiro vai para os restaurantes. Os serviços de alimentação são os que mais faturam no setor de turismo.
3, 2, 1. 3, 2, 1. Boa parte desse dinheiro vai para os restaurantes. Os serviços de alimentação são os que mais faturam no setor de turismo. Só na capital paulista, por exemplo, o turista pode escolher entre 12.500 tipos de restaurantes. É quase isso, né? Tá bom? Vai mais um. 3, 2, 1. Boa parte desse dinheiro fica nos restaurantes. Os serviços de alimentação são os que mais faturam no setor de turismo. Só na capital paulista, por exemplo, o turista pode escolher entre 12.500 restaurantes de todos os tipos. 3, 2, 1. Um casal com uma criança no colo atravessava a rua no momento do acidente. O motorista do ônibus tentou desviar, mas não conseguiu. Atropelou pai, mãe e criança e ainda invadiu uma casa. Pode. 3, 2, 1. O casal com uma criança no colo atravessava a rua no momento do acidente. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu. Atropelou pai, mãe, criança e ainda invadiu uma casa. A prioridade das operadoras é oferecer cobertura nas áreas de maior importância, perto de estádios e pontos turísticos, mas alguns consumidores podem ficar decepcionados, porque tem modelos de aparelhos vendidos no mercado que podem acessar a cobertura 4G, mas não com a frequência que vem sido instalada no Brasil. A prioridade das operadoras é oferecer cobertura nas áreas de maior importância, perto de estádios e pontos turísticos, mas alguns consumidores podem ficar decepcionados, porque tem modelos de aparelhos vendidos no Brasil que podem acessar a cobertura 4G, mas não com a frequência que vem sido instalada no Brasil. 3, 2, 1. Aqui na Europa... Nossa, aí esquece. Todas as monarquias são constitucionais. Aqui na Europa, todas as monarquias são constitucionais. Reis e rainhas são chefes de Estado. Quem governa é um primeiro-ministro eleito. Mesmo assim, os monarcas exercem muita influência e são cheios de prestígio. Não é à toa que tem argentino comemorando, como mostra a correspondente em Buenos Aires, Delis Ortiz. 1, 2, 3. O governo do Uruguai pretende controlar o mercado da maconha e combater o da cocaína. O país se espelha na Holanda, que nos anos 70 liberou o comércio da maconha para atacar o da heroína. O país afirma ainda que essa nova abertura de mercado não irá estimular o turismo da droga, pois a venda será proibida para estrangeiros. De novo, droga. O governo do Uruguai pretende controlar o mercado da maconha e combater o da cocaína. O país se espelha na Holanda, que nos anos 70 liberou o comércio da maconha para atacar o da heroína. O país afirma ainda que essa nova abertura de mercado não irá estimular o turismo da... Nossa. O governo do Uruguai pretende controlar o mercado da maconha e combater o da cocaína. O país se espelha na Holanda, que nos anos 70 liberou o comércio da maconha para combater o da heroína. Errei já de novo. O governo do Uruguai pretende controlar o comércio da maconha e combater o da heroína. O país se espelha na Holanda, que nos anos 70 liberou o comércio da maconha para atacar o da heroína. O país afirma ainda que isso não estimulará o turismo da droga, pois a venda será proibida para estrangeiros. O governo uruguaio pretende controlar o comércio da maconha e combater o da cocaína. Crê que com medidas diferentes para os diferentes tipos de drogas... usei diferentes 2 vezes. Tá. O governo uruguaio pretende controlar o comércio da maconha e combater o da cocaína. Crê que com políticas diferentes para essas drogas, poderá obter bons resultados contra o tráfico. O Uruguai se espelha no modelo da Holanda, que nos anos 70 liberou o comércio da maconha para combater o uso da heroína. O presidente afirma que não estimulará o turismo da droga, pois a venda para estrangeiros continuará proibida. A decisão do Conselho Nacional de Justiça acabou com uma polêmica que ainda existia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antes, alguns cartórios exigiam a aprovação das... Eu tô confundindo a aprovação.
3, 2, 1. A decisão do Conselho Nacional de Justiça acabou com uma polêmica que ainda existia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antes, alguns cartórios exigiam a autorização da Justiça para realizar a cerimônia no civil. Não, para de novo. Sem a mão Cerimônia no osso. Eu não quis parar antes, mas na hora que você enfiou a mão no bolso, aí não deu, vai. Posso ver o papel de novo? Pode. 3, 2, 1. A decisão do Conselho Nacional de Justiça acabou com uma polêmica que ainda existia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguns cartórios exigiam a autorização da Justiça para fazer a cerimônia no civil. Agora não. Todos os casais têm o mesmo direito. É só procurar o cartório, trazer os documentos e marcar a data. Mais solto, né? Legal, né? Não, novidade. A decisão do Conselho Nacional de Justiça acabou com uma polêmica que ainda existia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguns cartórios exigiam autorização da Justiça para fazer a cerimônia no civil. Agora não. Todos os casais têm os mesmos direitos. É só procurar o cartório, trazer os documentos e marcar a data. Tinha gravado? A decisão do Conselho Nacional de Justiça acabou com uma polêmica que ainda existia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguns cartórios exigiam autorização da Justiça para fazer a cerimônia no civil. Agora não. Todos os casais têm os mesmos direitos. É só procurar o cartório, trazer os documentos e marcar a data. Já na McLaren, o bicho pegou. Button e Pérez jogaram duro e inclusive se tocaram. Pelo rádio, deu para ouvir que Button não ficou nada feliz. Ele reclamou como se fosse um garotinho para a mamãe. Ele me bateu. Para as vítimas, é só o começo de um longo período de recuperação física e emocional. Elas precisam se readaptar às famílias, a uma nova rotina e ao convívio social, que perderam por cerca de uma década. Para as vítimas, é apenas um longo começo... Não. É apenas o começo. Pode ir? O que ela falou? Pode ir. Para as vítimas, é apenas o longo começo de um... Para as vítimas, é apenas o começo de um longo período de recuperação física e emocional. Elas ainda precisam passar por uma readaptação às famílias, a uma nova rotina e ao convívio social, que perderam por quase uma década.